Pessoal, o Flamengo ganhou, né? O Flamengo ganhou, o rival empata. E acabou de sair também agora, né? Que o Abel Ferreira foi suspenso por 8 jogos, mas sabe que vai ter feito suspensivo. Justiça brasileira, né? E o Flamengo continua bem. Venceu ontem o Cusco por 2-0 e o rival dele empatou, né? Palmeiras. E o Matos deu aula aí, né? Sobre o posicionamento aí do Arrascaeta e do Paquetá. Um assunto que foge um pouco, né? Muita gente fala, Arrascaeta e Paquetá não pode jogar junto. Cara, que se contratou é porque dá pra jogar. E claro, pra ter dois craques desse no time tem que ter, muita grana. E o Matos falou sobre essa questão aí do Flamengo. Então, beleza? Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. E olha só a narrativa do Matos e olha a narrativa dos antes aí, PVC e Danilo Lavieri. Como sempre, né? Matos botando no bolso. Bem, ganhando confiança. Já teve, né, o último jogo que ele fez gol, foi elogiado ali pelos companheiros. O Leonardo Jardim está recuperando alguns jogadores do Flamengo. Como é que você vê todo esse cenário? O Paquetá, na verdade, o Bruno Henrique estava machucado, né, Luísa? Por isso que ele não jogou muito com o Leonardo Jardim. Quando ele estava com pubalgia, né? Ficou um mês fora aí. Exatamente. Isso. Isso, na chegada do Leonardo Jardim ele estava fora, né? Até por isso o Pedro estava jogando sempre, né? O Pedro estava com uma sequência grande. Então, teve uma estratégia para esse jogo, que foi correta, como falou o Braz, mas teve uma estratégia também para o Fla-Flu, que é no sábado. Tem 66 horas, o limite, 67 horas de intervalo, só intervalo mínimo, e que os jogadores... que Arrascaeta e Pedro, para eles jogarem, não poderiam jogar esse jogo inteiro, né? Entanto que o Flamengo parece que ainda está, o Braz pode até confirmar, mas ainda está complicação lá para voltar de Cusco, não está muito fácil voltar, né? Mas o time foi muito bem. O Paquetá jogando na posição do Arrascaeta, ele já jogou nessa posição anteriormente, jogou bem. Aliás, o Paquetá, se a gente pegar ali para o início ruim, teve um jogo ruim também contra o Red Bull, mas ele já tem 5 gols pelo Flamengo. E tem jogado bem, tanto nessa posição do Arrascaeta, quanto na posição de meia ali pela direita. Ele tem tido boas atuações. Eu acho que está um jogador em crescimento. Ontem ele jogou um primeiro tempo muito bom. Podia ter dado vários passes, deu vários passos para gol, acabaram não saindo. Quase fez um gol lá do meio de campo. Fez um jogo muito bom, mas na verdade quase todo mundo jogou bem. Eu não lembro aqui de ninguém que tenha tido uma atuação ruim. Ayrton Lucas falhou ali no lance que teve que saiu o gol do Cusco, né? Que teve a questão do impedimento. Ele escorregou e deu espaço para o jogador do Manzalina, né? Eu tenho às vezes dificuldade com alguns nomes que ganha e faz o cruzamento para o gol. Mas no geral foi muito bom porque o time conseguiu reter a bola, né? Que é uma coisa difícil na altitude. Muitas vezes os times da altitude vão para pressionar, ficar jogando no campo do adversário e ficar um jogo meio maluco. E o Flamengo conseguiu evitar isso, tendo muito posse. Só ali durante uns 15, 20 minutos do segundo tempo que o time abriu o bico, é que teve uma pressão maior. Mas fora isso, depois quando trocou, entrou Arrascaeta, Pedro e tal, que aí já estava mais descansado. Porque o próprio Bruno Henrique, ele acabou o jogo, ele tem uma hora que ele deu a última arrancada dele, ele parou na placa ali, ele correu pra caramba ontem. Correu muito mesmo. Foi uma atuação fisicamente incrível do Bruno Henrique. O time aguentou muito bem, né? Até o fim do jogo, numa altitude pesada, 3.400 metros, é a terceira pior aí da Libertadores. Então, aguentou firme até por conta dessa preparação, desse planejamento que fez, né? Braz já trouxe aqui durante a semana, teve o hotel todo nananana lá, teve oxigênio no intervalo, saiu direto de Salvador, enfim, foi uma preparação que deu certo aí do Flamengo. Ô, PVC, Rodrigo toca num ponto ali do desempenho do Paquetá ontem. Estava até dando uma olhadinha no levantamento. Com o Leonardo Jardim, Paquetá e Arrascaeta jogaram só uma vez juntos. Assim. Começaram 2, né? O Cruzeiro e o Corinthians. Não foi só... Alguém me corrija aí, mas não foi só Cruzeiro? Corinthians também? Cruzeiro. E o Cruzeiro, o Paquetá teve um jogo muito bom, jogando de meia, né? E aí o Arrascaeta na posição dele e ele jogando como meia pela direita. Foi uma atuação boa dele também. Aí, ó, eles iniciaram juntos uma vez, que foi contra o Cruzeiro, aí, que foi 2-0 pro Flamengo. Foi o primeiro jogo do Jardim depois da final do Carioca, então depois daquele jogo contra o Fluminense, bem no início do trabalho. O Arrascaeta com o Leonardo Jardim. Aliás, ficou bonito essa arte, hein? Que é isso? Pessoal, tá de parabéns. 3 jogos, 5 como titular e um como reserva, 1 gol e 1 assistência. E o Paquetá com o Jardim, 8 jogos, 5 titular e 3 como reserva, 2 gols.
Meu chefe Lucena me sopra aqui que contra o Corinthians também. Então foram os dois, foi um jogo, então fica registrado. De ele qualquer começou forma. como meia ponta, né? Porque ele nunca joga como ponta. Ele não joga como ponta, ele vem por dentro e quem dá a largura pro campo é o lateral, né? Ele vai com o Felipe Luiz fazia. meia pelo lado, né? Antigamente a gente chamava de falso ponto. Do dia eu falei isso pra quem? Pro Roger Machado. O Roger Machado falou assim, é mesmo, pro falso ponto. Vocês estão trocando mensagens sobre vocabulário esportivo, PVC? Não, mas Não. conversamos. Como a gente pega no Mas pulo, hein? conversamos a respeito. Conversou. Eu gosto do PVC. Esse tipo de. Ponta armador é uma opção ali para esse tipo de jogador, né? Que joga. Porque ele tem uma função defensiva que é fechar o lado do campo e ele tem uma função ofensiva que é ser um meia. Ele é um organizador, é um armador. Tem o ponta construtor ofensivamente também, ele é meia, fala não é isso. ponta. Mas o que eu queria te perguntar, para ver se é o seguinte, vendo esses números, teve o jogo contra o Corinthians também, de qualquer forma, em 8 jogos, só em 2 os 2 jogadores atuaram juntos. É uma tendência, será que Leonardo Jardim pensa mais esse Flamengo com Arrascaeta ou Paquetá, mais um ou outro do que os 2 atuando juntos? Ou não dá para dizer? Eu acho que ele está usando o Paquetá para... O Paquetá é um jogador importante para ele em múltiplas funções. O Paquetá já entrou como segundo volante ou como uma função quando o jogo estava um pouco mais limpo para ele poder jogar fechando como segundo homem e mais criando também. E, ao mesmo tempo, acho que tem uma preocupação com a questão física do Arrascaeta. Eu acho que as coisas vão se somando. Eu não acho que o Leonardo Jardim vai dizer assim, esses 2 não podem jogar juntos. Não é esse... A carreira do Leonardo Jardim não permite pensar que vai haver jogadores que para eles são excludentes, ou joga um ou joga o outro. Eu acho que tem situações que estão fazendo com que o aproveitamento dos 2 seja diferente. Primeiro, o Paquetá tem entrado bem, mas não tem tido jogos... O Paquetá não tem, desde que ele chegou, uma linha de nota 8, nota 8, nota 8, nota 8, nota 8, nota 8, que você diga, precisa jogar de qualquer jeito. E o Arrascaeta não começou bem a temporada. E o que pode indicar que a questão do Arrascaeta passe pela parte física. Por que ele teve a melhor temporada da carreira dele no Flamengo no ano passado? E no ano retrasado tinha tanta discussão com a questão física dele. E se trabalhou a parte física dele. E ele explodiu de jogar bem. E aí você começa um ano que não teve pré-temporada e o Arrascaeta não joga no mesmo nível. Então eu acho que tem uma soma de coisas que está fazendo com que, neste momento, o Leonardo Jardim trate os 2 como jogadores que não vão jogar sempre juntos. Mas não é que não possam jogar juntos de jeito nenhum. E já que a expressão pode ser uma boa solução também, Danilo, de você não usar Arrascaeta em todos os jogos, né? E que esse ano, né, tá sendo um ano mais difícil aí para ele, e você ter essa opção de ter um ou outro no time? É uma opção, até pela versatilidade do Paquetá. Eu lembro para mim são 2 pontos que a gente pensa, assim, né? Eu lembro no ano passado, muita gente, até no começo desse ano, a justificativa do Flamengo era assim, não, o Arrascaeta é um jogador que pega forma jogando, né? Então, assim, também tem que ter o controle nesse nível, para ele não perder a forma de ser poupado. Então, mas é algo que eu imagino que a comissão do Flamengo saiba fazer de uma maneira muito boa, conhece o jogador já há muito tempo. E um outro ponto que eu penso sobre o ponto de vista do Paquetá é onde ele vai conseguir atingir o grande objetivo do ano, que é estar de novo na Copa do Mundo. É curioso, o jeito que ele jogou ontem contra o Cusco, eu acho que é justamente um dos setores mais carentes da seleção, jogando armando, porque o Brasil não tem exatamente um cara que arma, tanto que hoje você vê lá, como você sempre fala, né, o Matheus Cunha no United tá jogando de um jeito ponta, X, e na seleção ele continua jogando mais por dentro e tal. Embora então, assim, o jogo contra a Croácia ele jogou pela esquerda. Mas assim, ainda existe essa carência. Então assim, o Paquetá, olhando é claro que o mais importante no momento é o Flamengo, né? O Flamengo tem que saber o que vai fazer para o Flamengo vencer jogos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar entender também o ponto de vista do Paquetá, a construção da carreira dele, a partir do momento que ele colocou no caldeirão voltar ao Brasil para ficar mais próximo da Copa. Então, também esse ponto, talvez, será que o melhor lugar para ele ter chance da Copa é jogar assim, armando? Porque o Brasil tem essa carência, né, se a gente for olhar. Então, eu fico sempre
olhando sobre esses dois pontos de vista. O ponto de vista do Flamengo e o ponto de vista do Paquetá / seleção brasileira, de como que funciona. Eu acho que é uma dinâmica interessante de a gente observar. Ele ficou mais distante? Mas, gente, Danilo. Sim, são convergentes. Nesse caso, eu acho que são convergentes, porque ele jogando de volante, ele é mais um. Vai disputar ali com o Sara, vai disputar com outros, vai dizer esse aqui é o melhor, o Danilo foi muito bem nos amistosos e tal. Mas ele jogando de meia ou na posição do Arrascaeta, ele de fato traz uma coisa que os outros não trazem. Então, e é onde ele vai melhor no Flamengo também. Quando ele desce de volante, é só mais eventual, o time está precisando muito atacar, então precisa ter um jogador mais ofensivo. Já ficou claro que não é a posição ideal dele, essa posição de segundo volante. Mas você sabe o meu ponto é assim, beleza, ele vai jogar de meia e é melhor para ele, só que ao mesmo tempo aí ele vai ter que revezar com o Arrascaeta. Então ele não vai jogar a sequência toda. Não, se ele jogar nessa posição de meia, segundo, meia pela direita, aí o Arrascaeta joga, né? Ele vai tirar a posição do Carrascal, no caso. Sim. Assim, o Ancelotti não tá pensando nessa coisa do 10. Então. Como a gente pensa. Vê ele mais como volante. Tem esse ponto também, é um bom ponto. A nossa visão é a visão do Ancelotti. Então, o Ancelotti vê ele como mais... Ele tá brigando com quem? Com o Guimarães. Tudo bem, que tem então, aí é mais Eu de acho que ele volante tá brigando. do que como 10. Não, eu acho que tá brigando nesse momento, tá brigando por uma vaga no grupo dos 26 Que pode tirar um atacante, com por exemplo. Sara e Andrei Santos. E são jogadores completamente diferentes. Mas, por exemplo, o que eu estou dizendo é que o Ancelotti não está preocupado que ele não tem um 10. Sim. Pega as quartas de final da Champions League. Quem jogou com 10? O Bayern, o Olise é um 10 no Bayern? O Olise jogou de... Dos jogadores, né? Você tem um derby no fim de semana, um calendário pesado. Se o Abel, de fato, fez as melhores escolhas ontem, colocando praticamente tudo que ele tinha de melhor ali em campo, mas fato é que, com os seus principais jogadores, o Palmeiras volta com empate. Então, teria o risco de ele poupar jogadores importantes e sair de lá com uma derrota também. Como que você avalia? O resultado, obviamente, ele vai ter o peso na avaliação da estratégia, né? Então, eu até estava falando com o Rodrigo ontem, claro que o fato de o Flamengo ter vencido o Cusco, ele valida a estratégia de ter rodado o elenco e valida você poupar, entre aspas, pensando no jogo contra o Fluminense. O Palmeiras ontem teria essa mesma questão, se tivesse poupado, tivesse vencido, validaria a estratégia. Mas a minha questão, independentemente do resultado, é o seguinte: há uma análise e há uma reclamação constante da comissão técnica do Palmeiras sobre questão do calendário e sobre desgaste dos atletas, sobre uma viagem de Salvador para Colômbia, sem voltar para São Paulo, sobre uma viagem... tudo bem, e aí a gente sabe disso. Agora, o que o Palmeiras faz na prática para tentar minimizar isso? Eu não estou vendo. Não treinamos com bola, ficamos 2 dias só recuperando o sono dos atletas. Agora, você tem um elenco que você tem um Evangelista, você tem um elenco que tem um Sousa, você tem um elenco que você tem algumas opções. Eu não estou falando para fazer um rodízio completo, para trocar o time inteiro, mas por que não, por exemplo, ontem o Andréas saiu lá cansado no meio do segundo tempo. Por que não dar um pouco mais de chance para o Evangelista nessa partida? Por que não colocar o Sousa? Ontem ficou claro, o Palmeiras fez 2 trocas no intervalo. 2 trocas, melhorou o ritmo do jogo. Claro que pode ter tido também mudança de postura, o fato de o próprio Barranquilla ter cansado um pouco, mas, para mim, não adianta o Abel, antes, durante e depois, reclamar do calendário e não tentar minimamente rodar um pouco do seu elenco. Porque o Palmeiras tem elenco para isso. De novo, hein? Não estou dizendo, troca, tira os 11. Não, faz 2 trocas, 3 trocas. E aí você deixa ali o Andréas no intervalo. O Palmeiras não respondeu bem? Põe o Andréas. O Palmeiras não respondeu bem? Volta com o Marlon, sei lá qual seria a troca. Eu só acho, assim, eu acho que a grande diferença entre o empate do Palmeiras e a vitória do Flamengo ontem, estou falando porque as condições são muito semelhantes, a viagem longa, o gramado ruim... acho que Cartagena tinha um pouco mais de umidade, né? Com 10 minutos de jogo, você olhava o braço do Giai. No Flamengo. Sim. Você olhava o braço do Giai com 10 minutos, me chamava a atenção que ele brilhava de tão suado que estava, e é muito por causa do calor úmido. Para mim, a grande diferença é a qualidade do adversário. O Júnior jogou uma grande partida ontem, jogou uma bela partida ontem. Mas mais do primeiro tempo, eu acho. Depois o Júnior pode ter também perdido fisicamente, o Palmeiras melhorou no segundo tempo. Mas mudou o jeito do Palmeiras atacar ontem. Mudou 20, 25 minutos. O Maurício não estava bem no jogo, mas era um time que, para mim, precisava de cadência e pressão. Pessoal, encerramos por hoje, né? É engraçado procurar sempre uma desculpa, né? Pra derrota do Palmeiras. A umidade do ar fez com que o Palmeiras empatasse, né? Cara, o Palmeiras jogou muito, cara. Eu assisti o jogo. Esses 2 jogos, né? 2 jogos. Separei a tela, graças a Deus a gente pode fazer isso, né?
Fica assistindo 2 jogos, só que eu não fiz pós-jogo porque ontem faltou. Até aqui agora, depois falta a luz direto. Também pós-jogo, assim, eu não costumo. Eu prefiro esperar no outro dia com mais calma, né? Fazer um negócio bem feito. Cara, o Palmeiras jogou bem, jogou pra caramba. Agora, a superioridade do Flamengo diante do Cusco foi muito abismal. Mas sabemos que realmente o adversário deles foram mais difícil. O Barranquilla tem um time melhor, né? E tem um pouco mais de... É mais calejado na Libertadores, mas o Palmeiras jogou bem, mas não foi por causa da umidade do ar, não foi por causa de nada. Patou porque não teve a capacidade de fazer os gols. Criou, mas não teve a capacidade de converter. E o Flamengo teve a chance que teve, fez 2 gols. O problema do Flamengo é que o Flamengo queria muito. Time que faz 10, 15 jogadas de gol. Um exemplo, faz 10 jogadas de gol, 8 marca um gol. Cara, é muito alto. O Flamengo tem esse aproveitamento muito bom. E sobre, cara, assim, o Paquetá e a Arrascaeta dá pra jogar junto, se o treinador quiser, mas a questão que eu tô falando aí é a questão de ter dinheiro, né? O cara pode ter um Arrascaeta e um Paquetá no banco, cara. Você tem um Arrascaeta no banco. Olha pra isso. Você tem um Paquetá no banco. Um jogador que joga em qualquer clube aí do Brasil ou do mundo. Então, é o patamar que o Flamengo chegou. E também a logística também, teve uma boa logística. O Flamengo ficou no hotel lá, os caras tomaram oxigênio. O hotel, acho que, se não me engano, foi um tratamento diferenciado por causa da altitude. Os jogadores sofrem com isso. Então foi uma logística bem feita do Flamengo, pô. Se o Palmeiras fez isso, eu não sei, né? Não sei, porque deve ter feito também, né? Sua logística, mas parabéns aí ao Flamengo por mais uma vitória aí, uma vitória importante. E, cara, assim, eu não tenho o que desejar mal. O Palmeiras jogou bem, um time forte também, né? Time muito forte. Tá até com desfoque também, tá assim o Vitor Roque. E vai ser os 2 postulantes ao título da Libertadores e do Brasileirão, novamente. Eu não consigo ver, pô, outros clubes brigando por título no Brasil. Então, de repente, o Fluminense pode correr por fora na Copa do Brasil, né? Porque também eles não vão ganhar tudo. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Mas eu acho que vai ser os únicos 2 postulantes, a Libertadores e o Brasileiro. O Libertadores pode ter umas zebras também, que de vez em quando aparecem uns times fortes, chato nessa Libertadores aí. Como é o caso aí, de repente, sempre aparece aí, de repente, um River para atrasar o lado. Parece de Boca Juniors não, que nunca mais apareceu. Sempre tem times fortes na Argentina, né? O Sport Cristal não, o time argentino. Estudiantes, de vez em quando dá uma atrapalhada, né? Mas são 2 postulantes ao título. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado do corte. Se gostou, já vai se inscrevendo, deixando seu like e comentando suas opiniões nos comentários. O que eu acho engraçado é quando ele fala do Palmeiras, eles falam do Flamengo, sabe, cara? E tá sempre ligado mesmo, depois de correr, velho. Mas dizer que foi a umidade do ar é demais, pelo amor de Deus. Que desculpa esfarrapada, velho.